Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 55 e 56 da apostila 3, referente ao assunto ciclóstomos e peixes, anfíbios e répteis. Bom, vamos começar falando dos ciclóstomos. O que seriam ciclóstomos, ou também são conhecidos como agnatos? Os ciclóstomos, lampreias, feiticeiras ou peixe-bruxa, né, que são os tipos de ciclóstomos, são os vertebrados mais primitivos. Têm o corpo cilíndrico, bem semelhante ao verme, e podem chegar até 1 metro de comprimento, como se fosse um verme grandão. O esqueleto é formado por um crânio cartilaginoso e um cordão ou eixo dorsal sem vértebras. Então, eles não possuem vértebras, eles possuem um crânio de cartilagem e um cordão nervoso que dá um pouco de sustentação e movimento para esse corpo cilíndrico. A pele é lisa, não tem escamas e a boca circular. Não tem mandíbula também e é provida de dentes córneos, com uma língua bem denticulada, com a qual abrem uma ferida nos hospedeiros. A natação é realizada por ondulações no corpo, então não possuem nadadeiras. Como eles são primitivos, com as suas ondulações no corpo, eles são suficientes, essas ondulações são suficientes para que esses animais nadem, né? Então, através de movimentos ondulatórios dentro da água, eles costumam, esses movimentos costumam oferecer aí um nado, né? Um tipo de nado. E com relação à boca, eles têm dentes, né? Tem uma língua, mas essa boca é circular, né? Totalmente circular. E devido a esse dente, né? Essa língua denticulada, eles provocam feridas nos hospedeiros. Como eles não têm mandíbula, eles precisavam de uma boca bem articulada com dentes, né? Para se defender também. Então, como eles não têm mandíbula e o movimento da mastigação, eles precisavam, então, de boca com dentes afiados. E no caso desses animais também possuem língua, né? Denticulada, ok? Entre os ciclóstomos, os sexos são separados, ou seja, tem o ciclóstomo macho e o ciclóstomo fêmea. E a fecundação é externa, tá? A sua respiração, ela é braquial, ou seja, ela é realizada pelas brânquias, localizadas aí nas laterais desse animal. Não é realizada por pulmão, e sim braquial, semelhante aos peixes. O coração desse animal tem 2 cavidades. E os rins, sim, ele possui rins, esses rins secretam amônia, tá? Então, nós podemos verificar aí o desenho desse animal, né? Ele é como se fosse um verme, só que um verme gigante. Ele tem aí as brânquias, né, que ficam nas laterais, onde eles respiram. Tem também a sua boca, né, que é arredondada e bem denticulada, junto com a língua. Possui uma pele lisa, né? Então é fácil de escapar pelas mãos, né? E aí possuem aí um cordão nervoso na extensão do seu corpo, que é responsável por esses movimentos. Não possuem vértebras, né? Não possuem vértebras, ok? E eles nadam conforme as ondulações do corpo, eles se deslocam dentro d'água por essas ondulações. Bom, em relação aos peixes, né? Então, nós falamos sobre os ciclóstomos, agora vamos falar sobre os tipos de peixes. Como peixes, nós temos aí os condrictes como primeira categoria, tá? Os condrictes são peixes cartilaginosos. Então, o nome cartilagem vem dessa palavra condre, né? Então, nós podemos dizer que condrictes são peixes cartilaginosos. Eles têm o corpo fusiforme, né? Que é o caso dos tubarões. Ou achatado, que no caso das raias, tá? Eles são cobertos por escamas, ao contrário dos ciclóstomos, né? E
eles possuem forma no seu corpo, diferente dos ciclóstomos, que é um corpo cilíndrico, né, e alongado. As escamas, elas são microscópicas e não destacáveis, tá? Então, esses peixes, eles não perdem essas escamas, tá? Não trocam de escama. Eles podem medir de poucos centímetros a vários metros. Temos aí o tubarão, né? Que mede vários metros, né? Eles nadam com as contrações musculares do corpo, tá? Então, eles, através de contrações musculares, essas contrações fazem com que o corpo se movimente dentro da água. E também possuem nadadeiras impares, ou seja, tem uma nadadeira de um lado e uma nadadeira do outro, que promove, junto com a contração corporal, o movimento correto para se deslocar dentro da água. A coluna tem vértebras completas e separadas, tá? Então, elas não são juntas, elas são semelhantes à nossa coluna vertebral, certo? E o seu esqueleto é cartilaginoso. A boca desse animal, desse peixe, esse tipo de peixe, é ventral e possui mandíbulas móveis, tanto que o tubarão, quando vai abocanhar, ele abre a boca, ele tem um movimento de abrir e fechar, de mastigação, devido à mandíbula, tá? Que é móvel. Assim como os ciclóstomos, os condrictes também possuem prega ou válvula espiral no intestino. Então, o intestino desse animal, ele é em forma espiral. O nosso não, o nosso intestino, ele é disposto de uma maneira onde 7 metros de intestino são acondicionados no nosso abdômen. Então, eles são dobrados, né? E no caso desses peixes, eles não são dobrados, eles são em formas de espiral, tá? Então, como se fosse uma escada caracol dentro do organismo dele, tá? Por onde o alimento passa até chegar aí na região, o orifício onde vai excretar, que no caso aqui não se chama ânus, se chama cloaca, tá? Há também um grande fígado e uma vesícula biliar. Então, é semelhante ao nosso corpo. Eles têm vesícula, têm pâncreas, têm uma glândula retal, têm um fígado, né? Tudo isso para remover o excesso. O fígado, ele tem um papel importante na excreção, tanto nossa quanto desses animais, né? De metabolização e tudo mais. E a vesícula e o pâncreas também ajudam nesse processo de digestão, tanto na gente quanto nos animais, tá? E aqui nesse tipo de animal, ele remove o excesso de sais do sangue. Os orifícios anal, urinário e genital se abrem na cloaca. Então, a cloaca é um orifício que compõe essas 3 funções: anal, de excreção, urinário também, né, para excreção líquida, e genital, tá? Por onde também eles podem realizar a reprodução. A bolsa que se comunica com o exterior, então é essa cloaca. A excreção é feita por rins, então eles possuem rins. E a respiração é branquial, então assim como nos ciclóstomos e a maioria dos peixes, a respiração é através das brânquias que ficam normalmente nas laterais desse animal. O crânio tem um côndilo occipital e o coração tem 2 cavidades. Então, nós podemos ver aqui embaixo o desenho de um tubarão e de um intestino aí do condricte, né? O peixe, um tipo de peixe. Observem que o tubarão tem cabeça, tronco e cauda, tá? Então, a cabeça é delimitada, né? Tem um côndilo occipital que faz ele se mover. Então, a cabeça do tubarão se move como se fosse um pescoço. Temos aí boca, temos o olho, a narina, o focinho, as brânquias laterais, as nadadeiras, né? Que são impares. Temos também uma cauda que também auxilia aí no movimento e também na natação. Temos aí na cauda também a barbatana anal, né? E consequentemente a cloaca, que também fica nessa parte traseira. Então, nós temos todas as características aí desse tipo de peixe. E ao lado, nós temos aqui, ó,
um peixe mais simples, mas também são dos tipos condrictes, né? Então, nós temos a boca, todo o trajeto do sistema digestório, que é estômago, esôfago, intestino. E aí, eu peguei essa foto porque dá para vocês verem aí o intestino, que é em forma de espiral, como se fosse uma escada caracol deitada, né? Até que se chegue aí no reto e posteriormente na cloaca, que é um orifício que vale por 3. Ele é anal, urinário e genital. Agora vamos à segunda classificação dos peixes, que são os osteíctes, tá? E o nome, assim como os condrictes, já diz que são um determinado tipo de peixe que leva osso, né? Lembrando que ósteo, né, é um prefixo, na verdade, de algo que determina que tem osso, né? Então, osteíctes são peixes ósseos. Eles apresentam um endoesqueleto calcificado. Também possuem uma mandíbula móvel, assim como os condrictes, e estão amplamente distribuídos por água doce e salgada. Então, vamos lembrar que, assim como os tubarões e os peixes condrictes, esse peixe osteíctes, ele também tem mandíbula. Então, ele faz o movimento de abertura e fechadura dessa boca. Então, portanto, ele consegue abocanhar e morder, né? O tamanho pode variar de poucos milímetros a alguns metros. Normalmente, são peixes menores que os condrictes. A maioria tem a pele recoberta por escamas, assim como os condrictes, de origem dérmica, e são escamas grandes e destacáveis. Então, ao contrário dos condrictes, as escamas desses peixes podem se soltar, né? Então, é comum que a gente veja esse peixe soltar as escamas. Como exemplo, nós temos aí a sardinha, que é bem conhecida, né? A gente come bastante. Bagre, cavalo marinho, que é um peixe osteícte, bacalhau, que a gente também costuma comer, dourado, que a gente costuma comer, e pacu, certo? A excreção é feita por rins também, e a respiração, mais uma vez, é branquial, ou seja, pelas brânquias que ficam nas laterais. O crânio também possui um côndilo occipital que permite a movimentação da cabeça, como se fosse um pescoço. E as nadadeiras impares promovem aí o movimento natatório, e o coração também possui 2 cavidades. O diferencial dessa classe é que eles possuem opérculo e bexiga natatória. O opérculo, ele permite a respiração aérea. Então, esse peixe ele pode nadar na superfície e ele pode avançar nessa superfície com a cabeça para fora d'água e respirar, né? Então, esse opérculo, essa abertura permite isso, que uma vez que esse opérculo que fica na lateral, perto das brânquias, ele se abre quando está fora d'água, a água ela não entra, né? Então, o peixe só abre o opérculo quando ele vai até a superfície para respirar, tá? E a bexiga natatória também é um sistema que permite a respiração aérea. Então, esse peixe ele tem 2 tipos de respiração. A respiração branquial, que ele faz dentro da água, e a respiração aérea, que ele faz quando está na superfície, igual a gente para tomar um fôlego, né? Então, ele abre o opérculo e o ar entra aí na bexiga natatória, certo? A digestão é semelhante aos condrictes, porém não tem a válvula espiral. A válvula espiral é uma característica dos ciclóstomos e dos condrictes. Agora vamos para os anfíbios e répteis. O que seriam anfíbios, né? Então, assim, os anfíbios e répteis compartilham várias características. Eles são vertebrados, eles têm uma coluna vertebral e têm um sangue frio. Então, ele depende de fontes externas para se aquecer, porque o seu corpo não consegue aumentar essa temperatura. Nós, seres humanos, conseguimos, né? Então, nós temos formas de se adaptar ao meio para o nosso corpo manter uma temperatura. No caso dos anfíbios e répteis, não. Eles são animais que necessitam de fontes externas para se aquecer, pois o corpo não consegue dar conta de equilibrar a temperatura interna. Eles passam parte do tempo fora d'água. Os répteis têm pele seca e coberta por escamas. E os anfíbios têm pele úmida e passam grande parte da vida
dentro da água, certo? Então, nós temos aí uma diferença, né? Que os répteis têm pele seca e com escamas, e anfíbios têm pele úmida e passam grande parte da vida dentro da água. Como anfíbios, nós temos de exemplo sapo, rã, perereca, salamandra. E esses anfíbios têm como características diferentes dos répteis o seu esqueleto, que é ósseo, o crânio, que possui 2 côndilos occipitais, ou seja, o movimento da cabeça dos anfíbios é maior do que nos répteis. Por quê? Porque possui 2 côndilos, então ele movimenta melhor a cabeça. São tetrápodes, que significa isso? 4 patas, tá? Coração com 3 cavidades, excreção pelos rins, vive fora d'água também, tá? Sua respiração é branquial, eles têm brânquias também nas laterais, né? Que é quando eles são em formas de larvas, os girinos, por exemplo. Os girinos parecem uma minhoquinha, né? Lembra muito o ciclóstomo. Então, quando eles estão nessas fases de larva, eles possuem uma respiração branquial. E quando eles se tornam adultos, a respiração passa a ser pulmonar, tá? Pulmonar e cutânea. Então, eles respiram pela pele e também tem uma respiração aérea, né? Através do pulmão, que é através eles não têm um nariz, então eles abrem a boca para estar respirando. E esse ar que entra pela boca adentra a faringe e vai até o pulmão, certo? Então, eles possuem um pulmão quando adultos. E no caso dos répteis? Nós temos como exemplo de répteis tartaruga, crocodilo, jacaré, lagarto, serpente. Também possuem um esqueleto ósseo, só que o crânio deles possui só um côndilo occipital. Então, o movimento da cabeça desses animais é semelhante aos dos peixes, tá? Eles não têm um movimento tão amplo, é mais para os lados. Já os anfíbios conseguem movimentar essa cabeça para os lados, para cima e para baixo, tá? São tetrápodes também, ou seja, possuem 4 patas. Seu coração também tem 3 cavidades, né? E no caso dos quelônios e escamados, e 4 cavidades nos crocodilos, né? Então, nos crocodilos possuem uma cavidade a mais. Eles possuem excreção por rins e a respiração é pulmonar. Totalmente pulmonar, ao contrário do anfíbio, que na fase de girino possui uma respiração branquial, porque é em forma de larva, e na fase adulta é pulmonar. Então, a respiração do réptil é pulmonar, né? Ele possui um pulmão, possui um ovo. Quando eles botam os ovos têm um líquido amniótico dentro, bem semelhante ao ovo ou a gestação dos mamíferos, tá? E eles são adaptados à vida terrestre, ou seja, eles são bem adaptados a viver fora d'água. Aliás, eles têm a pele seca justamente por isso, né? Porque eles sobrevivem melhor para fora da água do que os anfíbios. Então, os répteis passam o maior tempo fora d'água e os anfíbios passam grande parte da vida dentro da água. Então, a gente costuma ver mais jacaré, crocodilo nas beiras, né, das águas, né, ou seja, na parte terrestre, e rã, sapo, eles costumam ficar mais dentro da água ou em cima daquelas plantas que são as plantas flutuantes, que é a Vitória régia, né? Então, essa é a diferença dele, porque o anfíbio ele tem uma pele úmida, então ele precisa dessa umidade que vem de dentro d'água. Bom, aqui nós temos aí a foto, né, de anfíbios e répteis. Então, nós temos aí os anfíbios representados pelo sapinho, né? Nós temos aí os pulmões, né? A respiração cutânea, a fecundação que é externa, depende da água, o ovo que não tem casca e a larva que é semelhante ao ciclóstomo, né? Uma larva que tem uma respiração branquial, tá?
E aí, eles passam por essa metamorfose, ou seja, eles passam da larva, que é aquática, para o adulto, que é terrestre, né? É parcialmente terrestre. E no caso dos répteis representados pela tartaruga, nós temos aí os pulmões, eles também têm uma respiração pulmonar, mas ao contrário do anfíbio, essa respiração pulmonar é durante toda a vida, mesmo na fase em que eles são menores, né? A pele é queratinizada, então eles têm uma pele mais seca, uma pele mais rígida, não só tartaruga, como o crocodilo, jacaré. Por quê? Porque eles sobrevivem melhor na parte terrestre, então eles precisam dessa pele mais resistente que impede aí a desidratação, ao contrário do anfíbio, tá? E a fecundação dele é interna, não depende da água. O sapo, os anfíbios não, eles já dependem da água para a procriação. Bom, agora que vocês já tiveram essa aula e complementaram as suas anotações aí no caderno, gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais do número 127 ao 144 e me enviassem por e-mail até o dia 8/6. Bons estudos e até a próxima!